Boa noite a todos que estão aqui presentes conosco, neste ambiente de luz, de refrigério às nossas almas, e também os nossos companheiros de jornada que nos acompanham pelas redes sociais. Muito boa noite. Hoje nós trataremos de um tema que, de certa maneira, ou de toda maneira, traduz o cristianismo, que é o amor. Jesus mesmo, ao ser inquirido sobre as leis, ele diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são os dois mandamentos que reúnem em si toda a lei e os profetas. Em 1991, o pensador e psicólogo Clive Staple Lewis publicou The Four Loves, os 4 amores, e traduziu para nós, nos trouxe a inspiração de que nós temos 4 tipos de amor: o amor família, o storge, o amor amizade, filia, o amor romântico, eros, e o amor incondicional, ágape. E o que é o amor família? É o amor natural, assim entendido, porque nós já nascemos praticamente naturalizados por amar aqueles que nos são consanguíneos. É um amor também emoção, porque no convívio do dia a dia, do cotidiano, nós vamos trazendo essa emoção de conviver com os nossos. Muitas vezes nós até dizemos: olha, eu defendo porque ele é meu sangue. Esse é um tipo de emoção. O primeiro laivo de amor, demonstração de amor que nós temos é o amor familiar. E também o amor difundido, uma vez que todas as famílias, de alguma sorte, trazem, sim, essa noção de amor. Então é a semente do amor primeiro que conhecemos. E se nós observarmos na própria natureza, vamos ver as mamães com as suas ninhadas a acariciar os seus filhotes e os seus irmãos de ninhada, assim também se tratarem mutuamente. Pois bem, o amor filia ou filos é o amor amizade, que nós traduzimos, nós alimentamos pelos nossos companheiros e amigos de jornada. Temos o amor eros, que é o amor conjugal nas suas mais múltiplas vertentes. E por fim, o amor incondicional, que é o que Jesus nos propõe e que nós buscamos vivenciar com nossa prática cristã. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver no capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, nós vamos ver Fenelon, nas mensagens dos Espíritos, nos dizer: o amor é essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então nós, por mais que sejamos espúrios, por mais que sejamos, né, meu bem? Por mais que sejamos representantes das potestades do mal, temos ainda em nós o amor por qualquer uma criatura, seja nossa mãe, seja um irmão, seja uma criança que vimos por aí, não é? Então, nós temos essa centelha no nosso coração. Mas nós vamos ouvir, sim, nas cartas de Paulo, verdadeira poesia sobre o amor. Paulo nos diz, na primeira carta a Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 4, Paulo nos escreve da seguinte forma: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me servirá. Pois bem,
É o amor que nos conduz à transformação de nós mesmos. É o amor que revela-se na cruz. Não da cruz, aquela que foi o martírio de Jesus, mas a cruz de braços abertos, a dizer que nós, em comunhão com os irmãos, em amor aos irmãos, na mesma medida em que nos amarmos, subiremos a Deus no vértice da cruz. Então a cruz se traduz em dois movimentos: o zênite para Deus e o vertical, o horizontal no convívio com os nossos irmãos. É, pois, o amor, a palavra sagrada, o sentimento profundo, que primeiro dirigido a Deus e por Deus a nós, é capaz de nos transformar e de nos levar a amar a nós mesmos na felicidade de sabermos-nos filhos de Deus, de sabermos-nos amados por Deus, de sabermos-nos irmãos guiados pelo Mestre excelso, amigo Jesus. É o amor que nos conduz à nossa transformação moral. E na medida em que nós, amando-nos, vamos avançando, vamos também aprendendo a amar o outro. E assim nós amamos a nós mesmos, a Jesus e a Deus na pessoa dos nossos irmãos. Esse é o legado, ainda que tão corridamente abordado aqui, mas é o sentimento que rogamos que preencha nossos corações, nossos espíritos e nossa mente nesta noite, para ouvirmos a próxima, na verdade, a palestra efetiva da noite. E para terminarmos, não poderíamos deixar de retomar Paulo, que nos diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem se orgulha. Não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Pois que tenhamos cada vez mais na nossa vida a vivência do amor a nós mesmos, primeiro a Deus, a nós mesmos, na medida do amor com os nossos irmãos. A todos vocês, pela atenção, muito obrigada. Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais e aos desencarnados que vieram acompanhar a nossa explanação, sejam todos muito bem-vindos. Nosso estudo de hoje é a mensagem evangélica, lição de amor. Como sempre nas casas espíritas, nós fazemos uma prece inicial. Já fez? A Ide já fez a prece dela, mas eu também costumo fazer e pedindo a proteção dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, dos mentores dessa casa, para que nos ilumine, nos intuam, para que possamos aprender um pouco mais com as lições que nos são destinadas, que possamos, ao sair daqui, dizermos: hoje, esta noite, eu aprendi mais alguma coisa do Evangelho de Jesus. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. O Evangelho segundo João, no capítulo 5, versículo 17, diz: E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. A Revolução Industrial acabou com muitas profissões. Essas profissões
manuais como alfaiate, sapateiro, engraxate, acendedor de lampiões e outras tantas. O progresso é inflexível. Hoje nós vamos ver a história de um sapateiro, que Leon Tolstói, não é o Leon Denis não, o Tolstói, nos contou. Havia numa cidadezinha um sapateiro chamado Miguel Almeida. Morava num porão, a única janela dava para a rua, na altura do chão. Miguel conhecia todas as pessoas pelos sapatos que usavam. Era raro um par de botas que não houvesse passado por suas mãos, fosse para um remendo, uma meia sola ou um cano novo. Miguel trabalhava com perfeição, usava material de boa qualidade, não cobrava caro e entregava no prazo prometido. Nunca lhe faltava serviço. Sempre foi um homem bom, mas ao envelhecer, começou a se preocupar com a sua alma e queria se aproximar de Deus. Na época da Páscoa, chegou à casa do sapateiro um conterrâneo que percorria o mundo como peregrino. Conversaram muito e Miguel se queixou de sua desgraça. Ele disse: perdi o desejo de viver. Peço a Deus que me leve. Não tenho mais ilusões na vida. Não fale assim, Miguel. Os homens não devem julgar a vontade do Senhor. Você se desespera porque só quer viver para a sua própria felicidade. E para que viver se não para isso? Perguntou o sapateiro. É preciso viver para Deus. É Ele quem dá a vida e para Ele devemos viver. E como se vive para Deus? Como Cristo ensinou. Na Sagrada Escritura você encontrará respostas para todas as perguntas. No mesmo dia, Miguel comprou um exemplar do Novo Testamento e começou a ler. À medida que progredia na leitura, ia compreendendo com maior clareza o que Deus exigia, como viver para Deus. Acostumado a se deitar, gemendo e suspirando com a lembrança dos filhos que já estavam mortos, agora dizia: glória a Deus, pois essa foi a sua vontade. A vida do sapateiro transformou-se. Agora sua vida era de harmonia e paz. Punha-se a trabalhar ao amanhecer e, terminado o dia, tirava o livro da prateleira e sentava-se para ler. Uma noite estendeu a leitura até bem tarde e, chegando ao capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, encontrou os seguintes versículos: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tirar o manto, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo aquele que te pede, e ao que te leva o que é teu, não lhe tornes a pedir. O que quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles. A seguir leu: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Todo aquele que vem a mim, que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei que ele é semelhante a um homem, que edificando uma casa, pôs o alicerce sobre a rocha. Vindo uma inundação, investiu contra aquela casa e não pôde movê-la, porque estava bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sem alicerces. Investiu a torrente contra ela e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ao ler estas palavras, o coração de Miguel se inundou de alegria. Ficou em reflexão, comparou seus próprios atos a essas palavras e disse: minha casa está sobre a rocha ou sobre a areia? Seria bom se estivesse sobre a rocha. A felicidade nos domina quando estamos em paz com a consciência,
procedendo como Deus quer. Quando nos esquecemos de Deus, podemos cair outra vez em pecado. Continuarei como estou, sinto que é bom, que Deus me proteja. Mergulhado nesses pensamentos, resolveu se deitar, mas relutava em largar o livro. Leu a história do centurião, a do filho da viúva e a resposta de Jesus aos discípulos de São João. Chegou ao trecho em que o rico fariseu convidou Jesus para ir à sua casa, onde a pecadora ungiu-lhe os pés e os lavou com suas lágrimas, e ele perdoou-lhes os pecados, e leu ainda. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Ela, com as suas lágrimas, me banhou os pés e enxugou-os com os cabelos. Não me deste o ósculo da paz, porém ela não cessou de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça, ela ungiu os meus pés. Ao ler esse versículo, Miguel pensou: não lhe deu água para os pés, não o beijou, não ungiu a cabeça dele com bálsamo? Voltou às reflexões. Aquele fariseu deve ter sido como eu. Ele também só pensava em si mesmo, nem um pensamento para o hóspede. Cuidava de sua vida e nem pensava no conforto do convidado. E quem era esse convidado? O próprio Deus. Se ele viesse me visitar, eu faria a mesma coisa. Miguel apoiou a cabeça nos braços sobre a mesa e, sem se dar conta, adormeceu. Miguel, disse uma voz em seu ouvido. Despertou assustado. Quem é? Perguntou. Olhou em volta, olhou para a porta, não viu ninguém. A voz tornou a chamar, desta vez com mais clareza. Miguel, Miguel, olha para a rua amanhã, pois eu virei. Miguel levantou-se da cadeira, sem saber se ouvira as palavras num sonho ou acordado. Apagou a lâmpada e foi dormir. No dia seguinte, levantou-se bem cedo, fez suas orações e acendeu o fogo para preparar o chá e o mingau. Mantendo aceso o fogo da chaleira, vestiu o avental e sentou-se junto à janela para trabalhar. Não conseguia afastar o pensamento do que tinha acontecido na véspera, sem saber se fora uma alucinação ou se alguém tinha falado realmente. São coisas que acontecem na vida, disse a si mesmo. Continuava a trabalhar, espiando de vez em quando pela janela, e quando passava bostas desconhecidas, levantava-se para ver o rosto das pessoas. Passou um carregador calçando botas novas de camurça. Passou um velho soldado com botas de cano alto, tão velhas e remendadas quanto ele próprio. Esse soldado chamava-se Sebastião. Sebastião parou em frente à janela e, com uma pá, começou a tirar a neve da rua. Miguel olhou para ele e continuou a trabalhar. Sou mesmo um tolo, disse ele, rindo de si mesmo. Sebastião está limpando a neve e eu imagino que Cristo vem me visitar. Mal tinha começado a trabalhar, voltou a olhar pela janela e viu a pá encostada à parede e o velho soldado tentando se aquecer. Esse está muito velho. Uma xícara de chá vai fazer bem e a chaleira está fervendo. Deixou a ferramenta em cima da mesa, levantou-se, pôs a chaleira na mesa, deu uma pancadinha na janela. Sebastião virou-se. Miguel fez-lhe um sinal e foi abrir a porta. Entre, venha se aquecer, você deve estar com frio.
Valha-me Deus, muito frio. Os ossos chegam a doer, disse o velho. Sacudiu a neve dos pés para não sujar o chão. Não se preocupe com o chão. Vamos tomar um chá. Miguel serviu 2 xícaras e deu uma ao hóspede. Ao terminar, o soldado colocou a xícara do Pires, agradeceu o sapateiro, mas tomaria mais uma. Mais uma xícara de chá quente. Tome mais, disse Miguel, enchendo de novo as 2 xícaras. A cada gole olhava pela janela. Está esperando alguém? Perguntou o convidado. Se estou esperando alguém, tenho vergonha de dizer a quem espero. Nem sei se tenho razão para esperar ou não. Mas ontem à noite ouvi uma coisa que não me sai da cabeça. Meu amigo, ontem eu estava lendo o Evangelho. Jesus sofreu muito entre os homens. Já ouviu falar nisso, né? Sem dúvida que já ouvi. Pois eu estava lendo a história de Jesus na terra e cheguei à parte em que ele foi à casa de um fariseu que não o recebeu bem. Depois fiquei pensando, como seria possível não receber bem Jesus Cristo? Se acontecesse assim, nem sei o que faria em sua honra se ele viesse em minha casa. Mas o fariseu não o tratou bem. Enquanto pensava nessas coisas, adormeci. De repente, ouvi alguém dizer meu nome. Acordei e parecia que alguém sussurrava. Espere, que eu virei amanhã. Disse 2 vezes seguidas. Apesar de ter vergonha de acreditar nisso, estou esperando a visita do Senhor. O soldado balançou a cabeça, sem nada dizer. Terminou de beber o chá e emborcou a xícara, mas Miguel tornou a enchê-la. Tome mais, o chá faz bem. Acho que Jesus nunca rejeitou ninguém. Nunca rejeitou ninguém quando andava pelo mundo. Andava com os humildes, visitava os pobres. Os discípulos eram gente simples, como nós. O que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Chamais-me Senhor, e eu vos lavo os pés. Aquele que quiser ser o primeiro, deve ser o servidor dos demais. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Sebastião era um velho sensível. Ouvindo as palavras de Miguel, as lágrimas corriam pelo seu rosto. Tome mais, disse o sapateiro. O soldado fez o sinal da cruz, agradecendo, e ficou de pé. Agradeço muito, Miguel, por me receber tão bem, satisfazendo ao mesmo tempo meu corpo e minha alma. Eu sempre estou ao seu dispor. Venha sempre que quiser, Sebastião. Quando Sebastião saiu, Miguel terminou seu chá e voltou a sentar junto à janela para trabalhar. Enquanto costurava, espiava pela janela, pensando em tudo o que tinha lido, em tudo o que Jesus dissera. Uma mulher em meias de lã e sapatos simples passou em frente à janela e encostou-se à parede. Miguel olhou para aquela desconhecida com uma criança nos braços, de costas para os ventos. Em vão procurava abrigar a criança. Apesar do frio, a mulher usava roupas leves, velhas e gastas. Miguel ouvia o choro do bebê perto da janela e via os esforços da mãe para consolar. Levantou-se, abriu a porta e, indo até a rua, gritou: Ei, você está ouvindo? A mulher voltou-se para ele. Não fique aí, nesse frio com a criança. Entre aqui, pode aquecê-lo melhor aqui dentro.
Entre, a mulher olhou aquele velho de avental e óculos da ponta do nariz que lhe fazia sinais para entrar. Desceram os degraus até o pequeno cômodo. Venha, sente-se aqui junto ao fogão. Venha se aquecer para dar de mamar ao menino. Não tenho mais leite, não como nada desde amanhã, disse a mulher. O sapateiro pegou na mesa um pedaço de pão e uma tigela. Foi ao fogão, encheu a tigela de sopa, pôs os talheres e serviu a sopa e o pão. Sente-se, venha comer, eu cuido do menino. Também já tive filhos, sei como lidar com crianças. A mulher fez o sinal da cruz, sentou-se à mesa e começou a comer. Miguel deitou o menino na cama, sentou-se ao lado dele. O menino chorava e Miguel o consolou. O bebê parou de chorar e começou a rir. Enquanto comia, a mulher contou de onde vinha. Meu marido está desempregado. Trabalhei como cozinheira, mas depois que o bebê nasceu, não me quiseram mais. Não trabalho faz 3 meses. Já gastei tudo que tinha. Me prometeram trabalho, mas só daqui a 1 semana. Fiquei muito cansada e o bebê também. Não tem uma roupa mais quente? Perguntou o sapateiro. Não. Empenhei meu último agasalho de lã ontem por R$20. A mulher foi até a cama pegar a criança. Miguel procurou entre as roupas penduradas e encontrou um velho manto de lã. Tome. Está bem usado, mas serve para aquecer. A mulher olhou para o agasalho, olhou para o sapateiro e, pegando o presente, desatou a chorar. Miguel ficou comovido. Deus lhe pague, ela disse. Foi ele quem me trouxe à sua janela. Não estava tão frio quando saí, mas agora meu filho estava quase congelando. Foi Deus quem fez você olhar pela janela e ter compaixão de nós. Miguel sorriu. Sim, foi Deus. Não olhei por acaso, e Miguel contou à mulher que ouvira a voz dizer que viria à sua casa. Tudo pode acontecer, disse ela, levantando-se. Pegou o manto, enrolou o menino e agradeceu. Inclinando-se diante do sapateiro, fez o sinal da cruz. Tome isso em nome de Deus, ele disse, passando a mão dela uma cédula de R$20. É para resgatar seu agasalho. A mulher fez o sinal da cruz. Miguel imitou o gesto e acompanhou-a até a porta. Depois da sopa, Miguel voltou ao trabalho e espiava a rua. A cada vulto, levantava os olhos para ver quem era. Alguns eram conhecidos, outros não. A certa altura, uma velha vendedora de doces parou em frente à janela. Estavam poucos doces da cesta. Ela carregava nas costas um saco de gravetos. Deixou a cesta no vão da janela e pôs o saco no chão. Enquanto se ocupava em ajeitar os gravetos, apareceu um garoto e roubou um dos doces. Antes que conseguisse fugir, a velha agarrou-o pela manga. Ele se debatia, tentando escapar. Mas a velha arrancou-lhe o gorro e puxou seus cabelos. O garoto gritava e a velha estava furiosa. Miguel deixou a ferramenta no chão e correu para a porta. Subiu os degraus aos tropeções. Seus óculos caíram na correria e ele chegou à rua. A mulher batia no menino e puxava seus cabelos,
ameaçando entregá-lo à polícia. O garoto continuava a se debater, negando o furto. Não tirei nada, por que está me batendo? Me solte. Miguel separou os dois, segurou a mão do menino e disse: solte-o. Perdoe o menino. Perdoar? Ele nunca vai se esquecer de mim. Vou levá-lo à polícia, agora mesmo. Por favor, solte o menino. Ele não mais vai fazer isso. Deixe-o em nome de Cristo. A velha soltou o garoto. Antes que ele saísse correndo, Miguel segurou. Peça perdão e nunca mais faça isso. Eu vi você pegando o doce. O menino começou a chorar e pediu perdão, soluçando. Não chore. Tome, eu dou esse doce para você, disse Miguel, tirando um da cesta e entregando ao menino. Está mimando demais esse ladrãozinho, disse a velha. Seria melhor dar-lhe uma surra. Nós pensamos assim, mas Deus não. Será certo surrar esse menino? O que Deus terá que fazer conosco por causa de nossos pecados? Disse Miguel. A velha ficou calada. Então Miguel contou-lhe a parábola do Senhor que perdoou a dívida do servo, e o mesmo servo quis esganar um devedor. A velha e o menino ouviam quietos. Miguel disse: Deus nos ensina a perdoar para sermos perdoados. Perdoar a todos. E mais ainda a um garoto sem juízo. A velha concordou com um aceno de cabeça e suspirou. É verdade. Ela disse, mas eles estão muito mal educados. Então nós, mais velhos, devemos educá-los melhor. Eu sempre achei, ela concordou. E a velha contou que morava com uma filha e os netos. Já estou velha e fraca, mas trabalho para cuidar dos meus netos. São crianças lindas, tão carinhosos comigo. A Anita só quer ficar comigo. É só, vovozinha querida. Enquanto falava, ia ficando comovida. Claro que foi só criancice, disse ela, referindo-se ao garoto. Vai com Deus, meu filho. Estava prestes a colocar o saco no ombro, quando o menino disse, deixe-me levar o saco para a senhora. Também vou para esse lado. A velha aceitou e se foram. O sapateiro ficou olhando os dois se afastarem, conversando. Entrou em casa, encontrou os óculos caídos na escada, pegou a ferramenta e voltou a trabalhar. Logo, não havia mais luz para costurar e Miguel viu passar o acendedor de lampiões. Preciso acender a lâmpada, pensou. Encheu o candeeiro de óleo, pendurou-o e continuou o serviço. Terminou uma bota, examinou-a, aprovou o trabalho, guardou as ferramentas, arrumou os apetrechos, varreu os retalhos e colocou a lâmpada na mesa. Pegou o evangelho na prateleira, pretendia continuar de onde tinha parado na véspera, mas o livro se abriu em outra página. O sonho voltou-lhe à mente e julgou ouvir passos no canto mais escuro, mas não distinguia bem quem eram. Ouviu uma voz, sussurrou em seu ouvido, Miguel, Miguel, não me conhece? Quem é você? Ele murmurou. Sou eu, disse a voz. Sou eu. E Sebastião saiu sorrindo do canto escuro e desapareceu, desfazendo-se numa nuvem. Sou eu, disse a voz, e da penumbra saiu sorrindo a mulher.
carregando a criança que também sorria, e desapareceram. Sou eu, disse a voz mais uma vez. Surgiram a velha e o garoto com um doce na mão e desapareceram sorrindo. O sapateiro sentiu uma intensa alegria no coração, fez o sinal da cruz, pôs os óculos e começou a ler o Evangelho na página aberta. Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e me acolheste. No final da página estava escrito: o que tiverdes feito pelo menor dos meus irmãos, é a mim que fizestes. Miguel compreendeu então que seu sonho fora verdadeiro. O Salvador veio naquele dia e ele o havia acolhido. É uma historinha um tanto quanto emocionante que eu encontrei. Eu gosto do Leon Tolstói como escritor encarnado e como escritor desencarnado. Ele já ditou para Ivone Pereira e outros psicógrafos. Pensamos, quantas vezes o Salvador vem em nossa casa e nós não sabemos distinguir. Quantas vezes nós já demos agasalho para o mesmo Cristo que diz: tive frio e me vestistes. Quantas vezes nós já tivemos um instante para conversar com uma pessoa e é o Cristo que diz: eu era estrangeiro e me acolheste. Quantas vezes nós doamos um alimento e é o Cristo que diz: eu tive fome e me alimentastes. Quantas vezes também nós negamos essas mesmas coisas a Jesus, quando Ele está com um desses irmãos que cruzam conosco nas nossas ruas. Mas agradecemos sempre a visita que Jesus nos faz. Ele faz sempre essas visitas, não descendo do céu no coro de anjos, como está nos evangelhos, mas desce na figura de um irmão que nos dá um conselho, na figura de um irmão ou irmã que nos pede conselho, na figura de uma irmã ou irmão que está pedindo alimento. O que fizeres a cada um desses pequeninos e a mim que faz isso, é o que Jesus nos diz sempre. Eu agradeço a atenção de todos e aqueles que quiserem e puderem cerrar os seus olhos para a nossa prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, os mentores que aqui estão, os nossos mentores que nos inspiraram, nós agradecemos as lições dessa noite e agradecemos, Jesus, sempre que nos visita, na penumbra, através dos irmãos necessitados, através das irmãs necessitadas, na figura desse Sebastião, dessa mulher com a criança, dessa velha com o menino que estavam nessas histórias, que nós podemos e possamos, Jesus, acolhê-los, porque nós estamos nesse mundo para evoluirmos.
Sem ti, Senhor, aonde vamos nós? E nos acompanhe nos nossos lares, que assim seja.